Olá, pessoal! No vídeo de hoje falaremos sobre o processo de habilitação para a adoção, especificamente de dois momentos muito importantes desse processo em que os pretendentes à adoção têm contato com a equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais do Judiciário. Se você tem interesse nesse tema, fique aqui comigo e já curta o canal como nossos pais. Seja muito bem-vindo! Algumas pessoas já me disseram que o momento em que tem que falar com psicólogos e assistentes sociais do fórum é um momento muito difícil, que gera muita ansiedade, que as pessoas ficam com receio da avaliação. Será que vão achar que eu não vou ser um bom pai ou uma boa mãe? O que será que vão me perguntar? Então, diante desses questionamentos e dessas angústias que as pessoas passam, eu vou conversar um pouquinho mais aqui com vocês sobre esses momentos, que fazem parte do processo de habilitação para adoção e em que você vai ter contato, então, com a equipe técnica do Judiciário. Primeiramente, gostaria de colocar para vocês o seguinte: tanto os psicólogos como os assistentes sociais, nós estamos a favor do processo de habilitação, nós estamos a favor dos pretendentes à adoção. Nós queremos que vocês constituam a família de vocês. E se alguma situação que for pontuada ou for colocada pelos profissionais não te agradar ou não for compatível com a continuidade do processo naquele momento, procure acolher aquela informação e verificar o que é que você precisa trabalhar. Porque se o profissional está colocando aquilo para você, não é uma implicância, não é porque ele não foi com a sua cara. Ele trouxe aquela situação para você refletir, porque isso faz parte do trabalho dele e porque a gente está habilitando pessoas que vão futuramente ser pais de crianças que já sofreram uma ruptura de vínculo. Então são crianças que estão mais sensíveis, estão mais carentes, vão precisar de uma atenção importante e que, se a gente verificou que nesse momento da sua vida você ainda precisa trabalhar alguns pontos para chegar nessa parentalidade por adoção, não é porque a gente não gostou de você, não, muito pelo contrário, é porque a gente quer que você melhore esses aspectos, porque isso vai ser importante para você e para o seu filho no futuro. Bom, dito isso, quais são os momentos em que os pretendentes à adoção têm contato com a equipe? São basicamente dois momentos: a avaliação psicossocial e também no programa de preparação para a adoção. Vou falar primeiro desse programa. É um requisito legal, ele funciona no formato de oficina ou de curso. Algumas comarcas oferecem isso online, outras oferecem presenciais, mas de qualquer forma é um momento em que se tem informações relacionadas à adoção, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista psicossocial. Você vai receber informações relacionadas aos outros processos jurídicos que existem concomitantes à adoção. Por exemplo, a destituição do poder familiar, porque a criança que está disponível para adoção é uma criança que, do ponto de vista jurídico, ela já não tem pais. Então, ela já passou por esse processo em que os seus pais foram destituídos, foram retirados deles o poder familiar. Aí você vai compreender que o processo que você está fazendo nesse momento é o processo de habilitação para adoção, mas que quando você conhecer o seu filho, você vai ter um processo de adoção propriamente dito. E vai também saber que a criança, todas as crianças que estão acolhidas e aquelas disponíveis para adoção, elas também são acompanhadas no judiciário através de um processo chamado medida de proteção. Então tudo isso é muito novo e as pessoas são apresentadas a esses temas no momento desse programa de preparação para a adoção. Do ponto de vista psicossocial, as informações são referentes à realidade das crianças e adolescentes que temos disponíveis para adoção no Brasil, que na maior parte das vezes são crianças que fazem parte de um grupo de irmãos. Temos vários adolescentes, temos algumas crianças que apresentam algumas deficiências físicas e ou mentais. Existem bebês para adoção, mas a maior parte são crianças já maiores, que chegaram para adoção já numa idade de 5, 6, 7 anos. Então é apresentado esse perfil de crianças existentes. Além disso, se discute quais são as consequências dessa ruptura de vínculos biológicos para a criança. E também o acolhimento, o fato da criança ter ficado no acolhimento, e alguns aspectos que é preciso trabalhar para que exista uma adaptação da criança à sua nova família, não só a adaptação da rotina, mas também essa vinculação, essa conexão com a família.
E é muito importante, nesse momento, os pretendentes começam a pensar a respeito tanto da história da criança, que essa é uma criança que tem uma história anterior e que você vai precisar lidar com isso, e também a sua própria história. Por que você foi buscar a adoção? Nesse programa de preparação para a adoção, são esses aspectos que são tratados. E na avaliação psicossocial, esses aspectos eles são tratados um pouco mais a fundo. A gente procura conhecer e conversar a respeito da história dos pretendentes. Você pode entrar com o processo de habilitação para adoção sozinho ou sendo um casal. Em sendo um casal, a gente também vai procurar saber como é a história desse casal, como são os vínculos, fazer uma avaliação a respeito das motivações para adoção, verificar se existe ou se ainda está em processo o luto pelo filho biológico. Porque na maioria das vezes ainda, a pessoa que opta pela adoção são pessoas que não conseguiram ter o seu filho biológico por algum motivo. E às vezes elas estão muito frustradas, muito angustiadas, já passaram por diversos procedimentos. Então elas chegam no judiciário com essa expectativa do filho adotivo, mas ainda com várias questões para serem elaboradas. Então a gente vai conversando com a pessoa, ao mesmo tempo fazendo essa acolhida, mas avaliando em que medida isso já está bem trabalhado. E se isso não estiver bem trabalhado, a gente vai conversar a respeito, vai apontar a necessidade de cuidar desse aspecto, que é importante cuidar do aspecto da sua história, uma vez que você vai receber uma criança que tem uma história e que vai precisar de um cuidado em relação à história dela, tá bem? Também procura saber qual a experiência que os pretendentes já têm com crianças, que tipo de relação se estabelece sobre parentalidade, como eles foram enquanto filhos, né, e como é que eles se imaginam enquanto pais. São etapas bastante importantes, não existe necessariamente uma ordem, pode acontecer uma antes da outra ou elas podem acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto você está passando pela avaliação psicossocial, também pode passar pelo programa de preparação para a adoção. Depende muito da quantidade de profissionais que a equipe da sua comarca tem, pensando que a equipe psicossocial que trabalha nos processos de habilitação para a adoção é a mesma equipe que trabalha nas situações em que as crianças estão acolhidas, nas situações que as crianças sofreram algum tipo de violência, abuso ou negligência. Então são diversos processos que a equipe atua e aí então ela vai mesclando esses processos das crianças com os processos de habilitação para a adoção. Por isso, muitas vezes também esses processos são demorados. Não estou aqui querendo justificar a lentidão da justiça, mas explicitando quais são alguns pontos que fazem com que haja realmente uma demora nesse processo de habilitação para a adoção. Bom, espero ter contribuído com esclarecimentos e expandindo um pouco mais como é que funcionam esses processos, esse contato com a equipe psicossocial. É sempre importante que se você tiver dúvidas enquanto você estiver passando pelo processo, que você converse com os profissionais que estão cuidando do seu processo, não vá para casa com dúvidas, não tenha medo de conversar e se abrir com um profissional. Estamos ali para ajudá-lo, estamos ali ao seu favor. A gente quer que você tenha a sua família, assim como a gente quer que as crianças que a gente vem cuidando nos acolhimentos também tenham a família delas. E quem sabe a gente vai conseguir participar juntos desse encontro. Um grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos que também estão precisando conhecer essas informações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!